Irib, se eu puder fazer uma pergunta da Irib. Foi indicado que a China está, de fato, a considerar seriamente a possibilidade de uma intervenção, apoiando continuamente o Irã. Como você avalia o poder de dissuasão dela em relação aos Estados Unidos e Israel? E podemos saber quais são suas expectativas sobre as relações com a Federação Russa? Bem, houve um problema com a tradução ou com o aparelho. Não funciona direito. Eu entendi a última parte da sua pergunta. Bem, estou indo para Moscou esta tarde e tenho uma reunião com o presidente Putin amanhã de manhã. A Rússia é uma grande e importante amiga do Irã. Temos uma parceria estratégica e sempre consultamos um ao outro e coordenamos nossas posições de forma muito próxima e eficaz em todos os aspectos relevantes e cruciais. A Rússia tem sido parte participante do SCOPOA, então sempre foi parte das negociações nucleares. E mesmo nos últimos 3 meses em que estávamos negociando com os Estados Unidos, sempre informamos nossos amigos russos sobre as últimas novidades, seja sobre avanços ou falta de progresso em nossas conversas. Bem, terei consultas sérias com o presidente russo amanhã. E continuamos trabalhando juntos. A Rússia também é membro permanente do Conselho de Segurança e sabemos que eles estavam tentando, junto com a China, apresentar uma resolução ao Conselho de Segurança para a cessação das hostilidades. Obviamente, agora a situação mudou. E vou discutir com eles sobre como devemos proceder. A última pergunta da Irib. Se pudermos, vamos passar o microfone para o cavalheiro ali. Obrigado. Obrigado. Ontem, O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, mencionou a existência de um importante instrumento de mediação, um mecanismo diplomático crucial para a resolução de conflitos e para a promoção da paz e estabilidade na região. A Turquia pode conduzir esse tipo de diplomacia ou atividade de mediação? Tive reuniões muito produtivas com o presidente da República da Turquia ontem e também tive contatos com alguns países da região. Alguns países da região, como a Turquia, estão sinalizando que poderiam atuar como mediadores para que os ataques de Israel parem. Acredito que vou começar algumas ações e discussões sobre isso para evitar essa agressão americana. A Turquia, de fato, condenou os ataques israelenses e também os países da região condenaram esses ataques. Agora, todos os países desta região e os países islâmicos estão condenando os massacres e as mortes causadas por Israel. Nós, como membros da OCI e ministros das Relações Exteriores, tivemos uma reunião especial sobre a situação no Irã. A Turquia foi a presidente dessa sessão. E em relação à condenação dos ataques israelenses, foi divulgado um comunicado para pôr fim a esse ataque. E eles indicaram que estavam do nosso lado. O ataque da noite passada foi grande. Não foi apenas um ataque contra o povo iraniano, mas também as leis e as disposições das Nações Unidas foram violadas. E o TNP também foi bastante prejudicado.
Isso foi um grande golpe para a segurança internacional e para a paz, causado pelos Estados Unidos. Acreditamos que as Nações Unidas devem enxergar isso como uma ameaça. O comportamento dos Estados Unidos está ameaçando a paz mundial. E isso também representa um sério obstáculo para o sistema internacional. E temos problemas e dores importantes em nossa região por causa disso, causando um dano significativo. O ataque da noite passada mostrou mais uma vez que o regime sionista de Israel, na verdade, não alcançou seus objetivos e metas no Irã. E eles foram prejudicados, e na verdade estão em crise por causa da defesa heroica do Irã. E diante dessa defesa, eles receberam apoio dos Estados Unidos. E essa intervenção direta dos Estados Unidos é, na verdade, para salvar o regime sionista e talvez até para salvar especificamente o primeiro-ministro do regime sionista. Foi por isso que os Estados Unidos agiram dessa forma. E isso mostra que a Casa Branca está sob a influência desse indivíduo chamado Netanyahu. E isso é uma vergonha para todos os cidadãos americanos. Continuamos a defender nosso país de maneira heroica. Nossas forças armadas estão prontas. Nosso povo, com alto nível de autoconfiança e grande motivação, está pronto para se defender. A honra nacional do povo iraniano foi ferida. Para recuperar isso, eles vão se defender. Jamais daremos um passo atrás em relação à nossa própria lei, à nossa honra, ao nosso território e ao nosso povo. E eu vou vir de Campbell e trabalhar em HD. Você disse que ataques a instalações nucleares são uma linha vermelha e que está calculando sua resposta. Então aqui vai a pergunta. Quais são as opções? Vocês vão retaliar contra bases dos Estados Unidos, nas bases na região? Ou vocês estão considerando fechar o Estreito de Hormuz? E mais uma pergunta também. 2 vezes, enquanto vocês estavam na mesa de negociação, Israel e os Estados Unidos atacaram seu território. Então, vocês ainda têm o mesmo nível de confiança na diplomacia ocidental? Obrigado. Temos uma variedade de opções à nossa disposição. E é isso. Nunca confiamos nos países ocidentais quando negociamos com eles. E agora ainda mais motivos para não confiarmos neles de jeito nenhum. Claro, o caminho da diplomacia deve sempre permanecer aberto. Mas, como eu disse, neste momento não estamos em condições de decidir como retomar a diplomacia e com quem. Então, vamos esperar primeiro pela nossa resposta. E quando a agressão terminar, decidiremos como retomar a diplomacia novamente.